Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês para compartilharmos da Palavra de Deus. Então, eu quero convidá-los, nós abrimos juntos em Gênesis capítulo 4. Algumas semanas atrás, fiz a exposição de Gênesis 1, 2 e 3. Hoje, a continuação dessa exposição, capítulo de número 4. Inclusive, o capítulo 4 é o que deveria encerrar o capítulo 1, por assim dizer, do livro de Gênesis. A história começa no capítulo 1 e ela só se encerra necessariamente no capítulo 4. Então, se nós formos parar para reparar no capítulo 5, ele muda de assunto de fato a partir do capítulo 5. Então, até o capítulo 4, ao final do capítulo 4, nós temos ainda a continuação de todos aqueles elementos da criação de Deus. Todos encontraram? Gênesis, capítulo de número 4, nós vamos ler o capítulo todo, tá bom? A minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada. E diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Auxílio um acréscimo, adquiri um varão do Senhor, é o literal aqui. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Jordão. E Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi
Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem ou criança porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, e então ela disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Foi nesse tempo em que se começou a cultuar o nome do Senhor, a colocar sobre si o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te suplico que fale conosco por meio da Tua palavra, como tem falado por todos os momentos deste culto. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos ter boa compreensão. E tendo essa boa compreensão, nós possamos viver cada vez mais para a Tua glória, ao nos parecermos cada vez mais com Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como eu disse aqui, nós temos a continuação daquela exposição de Gênesis 1, 2 e 3. E o que eu falei a respeito do significado desses 3 primeiros capítulos, né? Só recapitulando para os irmãos se lembrarem, é que o Senhor estava criando o seu templo, né? Criando o mundo como uma espécie de templo, um reflexo do seu santuário celestial na terra, para que ele pudesse então criar um povo para si e habitar com esse povo. O capítulo 1 de Gênesis é a construção do templo. Então, é significativo que o mundo seja feito em 6 dias e o Senhor descanse no 7º, e olhar para a construção do templo pelas mãos de Salomão e ver que Salomão também levou 7 anos para construir e dedicar o templo ao Senhor. Então, esse paralelo é bem fácil de ser observado. Então, capítulo 1, Deus construiu um templo e construiu um povo para habitar esse templo e servir a Ele nesse templo. E se Ele criou um templo, Ele criou como os compartimentos do templo o Santo dos Santos, que era o Jardim do Éden, onde Ele plantou e onde Ele descia com a sua glória e Ele se relacionava face a face com esse homem. Então, nós temos essa construção do templo no capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 2 indica que se nós temos um templo, nós precisamos de uma liturgia. Não existe templo sem liturgia, sem princípios de adoração. Então o Senhor colocou o homem no jardim para o guardar e cultivar. Eu expliquei para os irmãos que a palavra guardar é a palavra serviço, a mesma palavra que o Senhor usou para dizer que tirou o povo do Egito da casa da servidão, da casa da escravidão, onde possivelmente eles serviam e eram possuídos por outros deuses ali naquele lugar. Então, o serviço agora deles era um serviço que deveria ser voltado para Deus. Então, essa é a nova liturgia de que o homem deveria cultivar, guardar, servir ao Senhor, adorar o Senhor e ter relação com Ele face a face. Isso nós chamamos de pacto das obras. Está dentro da nossa confissão de fé, em que o homem ele dependia de sua própria obediência para se manter dentro desse Santo dos Santos, para adorar o Senhor, para se relacionar face a face com Ele de maneira harmoniosa. Então nós temos não só a comunhão com Deus nesse princípio, nós temos a comunhão do homem com o homem também, porque dentro do Santo dos Santos estavam homem e mulher. Então eles tinham a sua própria comunhão, eles tinham uma comunhão com Deus e eles estavam em paz com a própria criação, eles faziam parte dessa própria criação que eles cuidavam e cultivavam e nada era estranho para eles. Por quê? Porque Adão colocou o nome em todas as coisas e ele conhecia todas as coisas naquilo que elas são. E o capítulo 3, então, nós vemos o que acontece quando essa liturgia é quebrada,
quando uma espécie de culto é oferecido no templo de Deus, mas sem ser oferecido a Deus, mas sim ao homem. E então o homem maculou o templo de Deus e Deus expulsou o homem do jardim e colocou o seu querubim para guardar a entrada do jardim e uma espada flamejante que guardava essa entrada, para que o homem não pudesse voltar para dentro do jardim, para dentro do Santo dos Santos. E eu também expliquei para os irmãos que na cortina, no véu, não cortina, mas no véu do tabernáculo, no véu do templo, haviam querubins bordados, simbolizando exatamente esses querubins que guardam a entrada para o Santo dos Santos, para que o homem não possa voltar para lá, para que ele não veja mais a glória de Deus, para que o pecado não contamine aquilo que é santo. Então, nós temos todas essas características. E tem um autor muito importante chamado Francis Schaeffer que ele fala que houve algumas separações cruciais dentro dessa quebra da liturgia de Deus, nessa religião que ele havia criado para o seu povo seguir no pacto das obras. Primeiro, o homem foi separado de Deus. Então o homem não podia mais ter comunhão com Deus. E pelo contrário, além de não ter comunhão, ele tinha medo de Deus. Ele se esconde de Deus, ele foge da presença de Deus. Então essa separação foi imediata. Também houve uma separação da comunhão dos homens entre si. Quando Deus pergunta para o homem o que ele fez, ele diz, foi a mulher, a culpa é dela. E todo mundo se sente ofendido, claro, quando alguém te acusa de algo, né? Então ele separou-se da sua própria comunhão com a sua esposa, da sua comunhão íntima com sua mulher, através dessa acusação, através dessa forma de olhar para o outro e dizer que a culpa é dele. Houve separação com a própria criação e agora o homem é estranho à própria criação de Deus. E nós vemos isso na mentalidade da maioria das pessoas, essa separação. Mesmo aquelas pessoas que não creem em Deus, mas que prezam pela natureza, muitas vezes elas olham para um ecossistema que é intocado, que está preservado, e geralmente se coloca uma placa lá, não entre, porque esse é um ambiente livre de presença humana. Porque mesmo na visão desses ecologistas, o homem é uma presença degradante para a boa criação de Deus. E de fato eles estão corretos. O homem passou a representar uma presença degradante para a terra, porque a terra começou a produzir espinhos, ervas daninhas, e os animais não iriam mais obedecer de bom grado ao homem. Então, separação total, separação do homem para com Deus, do homem para com o homem e do homem para com a criação. Só que todas essas separações, toda essa destruição não desfez a necessidade de religião do homem. O homem continua sendo religioso. Eu lembro de ter lido o livro do Bertrand Russell, acho que era o Bertrand Russell que disse que o homem, um animal político, de um animal racional. E então o Emil Brunner, um teólogo neo-ortodoxo do século XX, replicou dizendo, não, o homem é crucialmente um animal religioso. A religião é inescapável do homem. E aqui o capítulo 4 mostra exatamente isso. O surgimento das duas únicas formas de religião no mundo. Pode ser qualquer religião, irmãos. Aqui eu estou falando de qualquer religião. O islamismo, o budismo, o hinduísmo. Todas essas religiões, elas vão ser resumidas em duas características básicas. A religião da salvação pelas obras ou a religião da salvação pela graça. Só existem esses dois tipos de religião no final das contas. Ou você faz algo para ser salvo, ou você deposita confiança em alguém que vai te salvar. Essas são as duas únicas, e Caim e Abel representam essas duas religiões que têm duas liturgias diferentes. Um ainda carrega a liturgia do Éden, do pacto das obras, enquanto que o outro carrega a nova liturgia de Deus, a liturgia do descendente, a liturgia da fé na promessa, porque Deus prometeu que colocaria um descendente na linhagem da mulher, e esse descendente feriria a cabeça da serpente, enquanto a serpente feriria o calcanhar desse descendente.
a partir desta promessa, que nós chamamos de proto-evangelho, ao nascedouro da liturgia nova, da liturgia da graça. O pacto da graça está estabelecido aí, agora, e ele vai seguir como um pacto só, daqui até a eternidade. Essa é a nossa nova liturgia, a liturgia representada por Abel, enquanto Caim representa essa liturgia antiga, essa liturgia do pacto das obras. E esse é o meu primeiro ponto aqui, é dizer que existe uma linha muito tênue entre a verdadeira e a falsa religião. Podem ser duas pessoas servindo ao mesmo Deus, mas uma estar praticando a religião falsa e a outra praticando a religião verdadeira. E isso vai depender da liturgia com que essas pessoas estão servindo a Deus. E como é que nós podemos ver isso no texto? Já desde o início, o texto começa dizendo que Adão conheceu Eva. Por isso que a NA diz que ele teve relações, e conhecer tem essa conotação íntima mesmo nas escrituras. Conhecer é estar próximo, não é um conhecimento intelectual de juntar informações, mas se relacionar. Então Adão de fato teve relações com a sua esposa e ela ficou grávida. Grave essa informação que isso está no texto. Ela concebeu, ela ficou gestante e então ela deu à luz a Caim. Não deu à luz um filho, ela deu à luz a Caim. E então ela disse, com toda a pompa, Eva, né, e o nome é grifado, o nome Eva está presente no texto. E então Eva disse, adquirir um homem, não é uma criança, não é um filho, adquirir um homem, ou seja, esse descendente, eu adquiri do Senhor. E a palavra adquirir é a raiz do nome Caim. Então Caim literalmente significa adquirido. Sabe o que Eva está dizendo? Eu comprei com o meu esforço, com a minha gestação, com a minha luta, esse varão que vem do Senhor. Eu comprei, eu conquistei esse descendente. Eu fiz a minha parte e agora eu espero que Deus faça a parte dele e cumpra a sua promessa de me fazer voltar para o Éden. Ela adquiriu. Ela se esforçou, ela cumpriu a parte dela. Então nós somos levados, desde o verso 1, a entender que não vem coisa boa com Caim. Já temos aí um mau agouro com relação a ele. E se Caim fosse verdadeiramente esse varão adquirido, esse descendente que a Eva adquiriu pelas dores do seu parto, o nascimento de Abel seria dispensável. Então Abel nasceu, porque mostrando que Caim já não era mais esse descendente esperado. E a comprovação vem então com o culto dos dois. E o texto diz assim que Caim se tornou lavrador e ele pegou uma oferta genérica do fruto da terra e levou e apresentou ao Senhor. Por outro lado, contudo, todavia, entretanto, Abel pegou das primícias do seu rebanho o melhor que ele tinha e entregou a Deus. E então Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Então, por causa desse desagrado de Deus, Caim ficou irado. O seu semblante descaiu. O texto aqui diz que ele ficou com a cara fechada. É exatamente isso. E Abel não tem nada a ver com essa história. O seu sacrifício foi agradável, porque foi um sacrifício da fé. Foi uma oferta da fé. Olha, eu creio no Senhor e eu entrego ao Senhor o melhor que eu tenho, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e eu aguardo nas suas promessas. A ideia é exatamente essa, é a motivação no coração, não é o elemento da oferta, não é o fato de ser uma ovelha ou de ser do fruto da terra, de ser cereais. Não está contido na oferta, mas no coração o problema. O problema é que uma é uma oferta do mérito e a outra é uma oferta da fé. Imagine o seguinte, se você lá no seu trabalho faz o maior de todos os seus esforços, faz tudo certo, e de repente o seu patrão diz que, olha, não gostei do seu trabalho, eu não quero isso aqui, e isso que você fez não está bom. Você vai ficar com a cara feliz? Você vai ficar com a cara alegre?
É lógico que não, ninguém gosta de não ter o mérito reconhecido. Então Caim ficou chateado, entre aspas, com Deus, que ele ficou irado e com a cara fechada, porque ele não teve o mérito reconhecido. Olha a diferença da liturgia do pacto das obras, da religião da salvação pelas obras. Eu faço algo e eu espero que o Senhor reconheça o que eu fiz. Eu espero de coração que o Senhor me recompense. Irmãos, a gente pensa assim, mas isso é Caim. Quantas pessoas vêm para a igreja esperando que com o ato de vir para a igreja, de entregar a sua oferta, de entregar o seu dízimo, elas ficam esperando que Deus faça algo por elas. Que Deus dê a recompensa, a paga pelos seus méritos. E se nada acontece, elas ficam decepcionadas com Deus. Decepcionadas com a graça. Porque só a fé não é mais suficiente, só Cristo não é mais suficiente. Os Gálatas, os irmãos da Galácia estavam passando exatamente por esse mesmo problema. A ponto do apóstolo Paulo dizer, olha, se Cristo não for tudo para vocês, Cristo não vai servir de nada. Ou Cristo é tudo, ou Ele não é nada. De modo que se alguém pregar um outro evangelho que vá além, ou seja, que seja Jesus mais a circuncisão, Jesus mais a guarda do sábado, que seja anátema. Se eu, um anjo do céu, vir e pregar um evangelho que vá além de Cristo Jesus, seja anátema, seja considerado como guardado para a destruição, para a condenação. O grande problema deles é que eles estavam enveredando pela religião da salvação pelas obras, do mesmo jeito que Caim. Então esse é um ponto crucial para nós entendermos, de que a verdadeira religião, ela é feita no coração e ela é oferecida pela fé. A prova de que Abel estava oferecendo um culto da fé, da salvação pela graça a Deus, está em Hebreus 11, verso de número 4, que diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício muito mais excelente. Foi pela fé. O culto envolve o elemento de fé, porque o próprio autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai se tornar agradável a Deus por meio das suas obras. Do mesmo jeito que Caim não conseguiu se tornar agradável com as suas obras. E veja, não há nenhuma menção, não há nenhum tipo de pecado que eles tenham cometido até aqui. Mas então o Senhor vem e diz para Caim, olha Caim, toma cuidado com o seu semblante descaído. Não é certo que se você proceder com a religião da fé, se você me entregar as suas ofertas com fé, em vez de esperar a recompensa por causa dos seus méritos, você não vai ser aceito. Você só é aceito pela fé, Caim. Você não é aceito com as suas obras. Mas tome cuidado, o pecado jaz à porta. O pecado está à espreita como um animal selvagem, pronto para atacar. A imagem como de um tigre que fica em posição de ataque e na hora certa ele avança na sua presa. Cumpre a você tomar cuidado com isso, porque a religião da salvação pelas obras vai te levar por caminhos tortuosos. E é dito e feito. E aqui eu quero trazer já de imediato o nosso segundo ponto, que essa religião da salvação pelas obras, a falsa religião, que nega a fé, ela só aumenta as separações causadas no Éden. Porque quando, lembra da separação? O homem separou-se de Deus e separou-se o homem do próprio homem. E o que Caim faz com o seu irmão? E a palavra irmão, ela é crucial aqui. É alguém que é mais chegado. Aparece 7 vezes no texto a palavra irmão. E então Caim chama o seu irmão para ir ao campo e ele mata o seu irmão, porque o seu adversário é insuportável. É insuportável ter alguém que é aceito enquanto você não é aceito. Então, quando ele mata o seu irmão, logicamente o sangue do seu irmão clama ao Senhor por justiça, porque o derramamento de sangue é pago com derramamento de sangue. Então o Senhor pergunta para Caim, o que você fez? E ele dá a pior de todas as respostas que alguém oferece a Deus em toda a Escritura. Acaso sou eu, tutor ou guardador do meu irmão? Se vira e procura, como quem diz assim.
mostra que ele está caminhando cada vez mais para longe da comunhão das pessoas e cada vez mais para longe da comunhão com Deus. E ele só pode agora, quem anda com a religião da salvação pelas obras, só pode contar consigo mesmo. Ele se tornou o errante, e então a terra já não mais produziria para ele como produziria para as outras pessoas. E ele diz: olha, o meu castigo é grande demais. Quando o castigo merecido seria a morte, e o Senhor ainda age com sua graça comum. E nós podemos ver que os descendentes de Caim, eles produziram cultura. Eles foram capazes, continuaram capazes de produzir cultura, mas cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais andando como errantes pela terra, sem um lugar, sem um templo para adorar, podendo contar só com a própria sorte, podendo contar só com o próprio mérito. É isso que a religião faz dentro de uma igreja, de pessoas que acham que só podem contar com elas mesmas. Como quem diz assim: a salvação é individual, então eu me viro, você se vira sozinho. Eu não ajudo você com o seu pecado, você não precisa me ajudar com o meu pecado. Eu não te levo os meus problemas, você não traz os seus problemas para mim. E as pessoas ficam ansiosas, desejosas de que alguém cometa um pecado para que ela se sinta bem. Olha, eu não faço isso que essa pessoa fez. Isso é característico da religião da salvação pelas obras. É a religião da comparação, em que você fica comparando os seus pecados e dizendo: os meus pecados não são tão graves quanto os pecados daquele irmão. A minha santidade é melhor do que a santidade daquele irmão. É a religião comparada. E ela é terrível, ela só causa divisão e separação dentro da igreja. E as pessoas passam a ser egoístas. E o ápice desse egoísmo é justamente o descendente de Caim chamado Lameque. Ele toma para si 2 esposas, ele não mais cumpre aquilo que Deus tinha mandado, que era lá em Gênesis 2, 24, portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e ele se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Era para só um homem, uma só mulher, e os dois se tornarem uma só carne, uma comunhão orgânica. E ele toma para si 2 esposas, porque ele vive pelo mérito dele. E ele diz para suas esposas com um ar de ameaça: ó, minhas esposas Ada e Zilá, que fique bem entendido para vocês, tomem cuidado, eu matei um homem porque ele me machucou, e eu matei uma criança, a palavra é criança, eu matei uma criança porque ela me pisou, ela me feriu. E eu digo para vocês, Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for necessário. Eu não deixo barato, eu não deixo passar, porque eu só posso contar comigo mesmo. Eu só posso contar com a minha religião, com a religião do mérito. É assim. Pergunte em outras religiões, como no budismo, o que você precisa para alcançar o nirvana? Você precisa ser uma pessoa melhor. Você precisa seguir alguns passos específicos, melhorar o seu próprio comportamento, ou seja, você só pode contar com você mesmo. Seja diferente, seja melhor, tenha disciplina. E qual que é a característica da salvação pela graça de Deus? É que você é incapaz de se tornar melhor para ser salvo. E que o Senhor, Ele vem e entrega o seu Filho amado, o seu único Filho, por amor de nós. Não como se nós pudéssemos tomá-lo, mas dado a nós, concedido a nós, para que nós possamos crer nele e crendo nele tenhamos vida eterna. A santificação vem depois disso. A santificação plena, completa, ela é completamente dispensável à salvação. Porque o que nos salva é a graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Enquanto que a religião do mérito, do merecimento só vai fazer nós descairmos o nosso semblante, fecharmos a nossa cara e ficarmos irritados com a graça de Deus. Porque para quem vive segundo as próprias obras, a graça é decepcionante. É decepcionante.
porque você não tem o seu mérito reconhecido. Então, o fim da religião, da salvação pelas obras, é um fim solitário. É um fim que a pessoa só pode contar com ela mesma, com as suas próprias forças. Não existe espaço para comunhão com Deus e para comunhão com os irmãos. Não há volta por esse caminho ao Éden, ao Santo dos Santos. Agora, em terceiro e último lugar, a salvação, ou a religião da salvação pela graça, ao invés de separar, ela elimina a separação do Éden. Ela busca separar eliminar essa separação que houve no Éden. E eu peço para que você leia de novo comigo, a partir do versículo 25. Contada a história de Caim e mostrando todas as consequências da religião que é pautada lá no pacto das obras e não no pacto da graça, no pacto do merecimento ou na liturgia antiga. Agora nós temos o início, o começar, propriamente dito, ou o recomeçar. Tinha começado com Abel, agora se recomeça a nova liturgia, a liturgia do pacto da graça. Verso 25, Adão tornou a ter relações com a sua mulher. Perceba, o nome de Eva sumiu. Não aparece mais o nome de Eva. E ela deu à luz um filho. Não é dito que ela ficou grávida, que ela concebeu, não teve nada disso. Não é que não tenha tido, é claro que teve. Mas não é mencionado o esforço de Eva. Não é mencionado que ela se esforçou para isso. E então ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Ela repete, como ela repetiu, a raiz da palavra, ou do nome de Sete aqui, como ela tinha repetido a raiz do nome de Caim. Então, se Caim era adquirido porque o adquirido Senhor, Sete, ele é concedido porque o Senhor me concedeu. O Senhor me deu. Eu não podia tomá-lo, eu não podia requerê-lo, mas o Senhor, eu não comprei, o Senhor me concedeu. E então a Sete, o concedido, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Um nome incomum, a gente não vê esses nomes sendo repetidos no restante da Bíblia. Sabe por quê? Porque esse nome significa fraco. Alguém que não tem nada de especial. Não tem nada de especial, esse é o meu nome. Não possuo nada de especial. Eu não sou ninguém especial, não tenho nenhum valor específico. Esse é o nome de Enos. E foi nesse tempo, exatamente nesse tempo, que se começou a invocar o nome do Senhor. Olha a mudança de característica, a mudança de religião aqui. Não é mais aquilo que eu posso adquirir, aquilo que eu posso comprar, mas aquilo que eu creio e eu espero que o Senhor me conceda. Nós só podemos esperar e então o Senhor concedeu. E ela usa a palavra descendente, assim como Deus usa a palavra descendente em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor deu esse descendente, eu não adquiri esse descendente. E quando Sete põe o nome do seu filho de fraqueza, de alguém que não tem nada de especial, ele está dizendo com todas as palavras: nós não temos nada de especial, Deus, por isso ponha o seu nome sobre nós. Passou-se então a reconhecer a necessidade da graça de Deus, a reconhecer a necessidade do próprio Deus para que eu possa ser salvo. Então, a partir de agora, reconhecendo a minha fraqueza, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo que eu não tenho nada de especial, então eu posso ter comunhão com aqueles que também não têm nada de especial. Eu posso voltar a ter comunhão com aquele Deus que me concede todas as coisas, porque eu espero na promessa dele. E se eu espero nas promessas dele, eu sei que ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Veja, o princípio da comunhão está aí. Se eu achasse que tem alguma coisa de especial em mim, é que eu sou a pedra preciosa de Jesus Cristo.
eu ia me achar melhor do que as outras pessoas e a minha comunhão seria falha. Mas quando eu digo com todas as palavras, Senhor, eu sou fraco, eu não tenho nada de especial, me una a esse povo maravilhoso que também é fraco e sem nada de especial, para que juntos nós podamos seguir lado a lado, caminhando para Jerusalém Celestial. É assim que nós recebemos o reino dos céus. É dessa maneira que nós recebemos do Senhor a sua graça. Não como pessoas que merecem ou como tem algo de especial. Lembra de Jesus falando sobre as crianças? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E eu digo para vocês que se vocês não receberem o reino dos céus como essas crianças recebem, vocês jamais entrarão nele. Por que disso? Porque as crianças, elas não podem cuidar de si mesmas. Elas não podem salvar a si mesmas. Elas não podem fazer aquilo que é necessário para a vida delas. Você não pode deixar o seu filho pequeno dentro de casa e sair para trabalhar e deixar ela o dia inteiro dentro de casa. Porque alguma coisa de ruim pode acontecer. E certamente acontecerá um momento ou outro. Eles não têm responsabilidade por si próprios. Isso me faz lembrar um momento em que nós temos no culto lá na IP Shalom, que é o momento em que as crianças cantam o catecismo e elas vêm à frente e dá-se a oportunidade para que elas possam orar e participar do culto. E as orações são do tipo: Papai do céu, abençoa meu papai, abençoa minha mamãe, abençoa a vovó, abençoe essa igreja. As orações mais simples que tem. E um dia eu estava orando junto com elas e eu pensei comigo mesmo, que isso me caiu a ficha naquele momento. E eu pensei: Deus, me faça orar como essas crianças, esse tipo de oração pura, de alguém que está de mãos vazias, não como alguém que acha que sabe alguma coisa, não como alguém que acha que tem alguma coisa para te oferecer. Me ensina, Senhor, a receber o teu reino de mãos vazias como essas crianças recebem. Essa é a pureza e a beleza da verdadeira religião. A religião sem um mérito, sem se achar que é mais, que é melhor do que qualquer outra pessoa. Essa é a beleza da oferta de Abel. Essa é a beleza de invocar o nome do Senhor sobre nós. Não o nosso próprio nome, não o orgulho do nosso próprio nome, mas o orgulho de seguir servindo debaixo do nome desse Senhor. Ainda que ninguém mais reconheça os seus méritos, ainda que ninguém mais te enxergue. Isso me faz lembrar do reverendo Guilherme lá no seminário. A tia Leci, a irmã que cuida lá da portaria e que faz o café na igreja, ela perguntou para o pastor Guilherme: Pastor, qual que é o seu apóstolo preferido? E ele disse: Bartolomeu. Ela: Bartolomeu, quem que é esse? Por isso que é o meu preferido. É aquele que não precisa ser visto, mas que certamente serviu o Senhor. Certamente deu sua contribuição ao Senhor. Nós não trabalhamos para querer ser alguém. Nós trabalhamos porque o Senhor já nos deu tudo aquilo que nós necessitamos. E é aqui que eu quero concluir, dizendo que essa é a essência da verdadeira religião. A liberdade de servir a Deus e ao próximo sem se preocupar com recompensa. Sem se preocupar em ter um nome gravado na história. Sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar ou falar de você. É uma religião que oferece o seu culto sem autojustiça, sem orgulho, sem espetáculo, sem se achar, mas com a firme convicção da própria fraqueza, com convicção da própria debilidade, contudo, confiante nas firmes promessas da aliança da graça. Porque, de fato, a graça de Deus nos basta. Nós não precisamos de renome, não precisamos de glória, de nada disso. A graça do Senhor é tudo que nós precisamos. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e eu te peço que pelo poder do teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Se nós tivermos compreendido, ó Deus, que o Senhor nos faça fazer bom uso dessa compreensão para a glória do Senhor. Ensina-nos a examinar o próprio coração para sabermos se não temos
enredado as nossas vidas, ó Deus, para caminhos de falsa religião, por caminhos do mérito e não da graça, ó Deus. Ensina-nos a prestar um culto real e verdadeiro a Ti, ó Deus. E desde já te agradecemos, ó Pai, por este culto, por esta noite que nós estivemos aqui para Te adorar. Abençoa a nossa comunhão, abençoe a nossa semana que começa agora, ó Deus. Nos faça próspero em nossos caminhos para Te servir, ó Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Nosso curso está encerrado. Eu volto aqui. Palavra com o Paulo.